Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui no nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui na nossa sétima aula falando aqui sobre o texto de 1 João, aqui neste nosso quarto módulo, certo? Temos falado, na última aula, a gente falou aqui sobre a nossa tradução, certo? No versículo 19. E assim, a gente apresentou aqui, né, as relações, a gente falou aqui sobre os verbos e tal, e agora a gente vai para a nossa análise, certo? E aqui na nossa análise, como você pode perceber, nós temos aqui alguma ideia geral sobre o texto. Rapidamente a gente pode lembrar: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então João já começa deixando claro aqui, certo, o quê? Que a partir do que nós podemos ver a seguir, podemos descobrir alguns pontos. Primeiro, eles negavam que Jesus era o Cristo. Fica claro a partir disso, certo? O quê? Que essas pessoas negavam que Jesus era o Cristo. Pronto. Por quê? Porque quando nós temos aqui, como aqueles que foram anticristos, ou seja, eles negavam o Senhor Jesus Cristo, esses saíram, né? Eles já foram membros, certo? Eles já foram membros daquela comunidade cristã. Então, fica claro aqui que eles negavam que Jesus era o Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante, mas a princípio já precisa ser colocado isso aqui. Essas pessoas negavam Jesus como Cristo, como o Messias, como o Filho de Deus, certo? Muito bem. Seguindo adiante, quando a gente tem aqui ex remon, exelthai, ou seja, saíram, né? Eles saíram do nosso meio, né? Saíram de nós, como a gente colocou. Al, como eu já coloquei, esse al, ele tem uma ideia de que é um porém, um contudo, só que com uma força um pouco maior, com uma ênfase um pouco maior. E nós temos então uk, né? Não eram, eisan, ex remon, não eram dos nossos. Ou seja, eles já foram, e isso é interessante, eles já foram membros de lá. Como uma pessoa que fez parte da comunidade cristã, um dia abriu mão de tudo isso para seguir um outro ensinamento, certo? É muita loucura, né, na parte de uma pessoa que largou a fé cristã por um ensinamento diferente e agora está sendo chamado de anticristo. Então é algo muito pesado. Mas pesado sim, necessário. Não estou dizendo que foi errado, obviamente, só estou dizendo que é algo muito sério, certo? Então, eles desertaram de lá. Ou seja, eles desertaram da sua própria fé, desistiram de viver aquela doutrina que um dia eles aprenderam lá no princípio. E aí a gente percebe que a saída deles, então, mostra que eles realmente nunca foram verdadeiros membros da comunidade cristã. Ou seja, é possível que alguém um dia faça parte da comunidade cristã, um dia que uma pessoa se torne membro de uma igreja, até como eram membros aqui, faziam parte da comunhão. Certamente deveria ser uma igreja séria, sendo assim, não ia receber qualquer tipo de gente, no sentido de que não fosse, assim, que não aparentasse pelo menos pela sua vida naquele momento como uma pessoa regenerada. Mas ainda assim, o que esse povo faz? Bom, eles desertam disso, certo? Então, eles um dia fizeram parte lá, um dia comeram com eles, um dia estiveram com eles, mas não estavam mais, desistiram dessa fé. Eles eram dos nossos, mas não são mais dos nossos, certo? Então, por que eles foram? Eles foram para mostrar que eles nunca foram verdadeiros membros dessa comunidade. Eles já fizeram parte, mas membros da comunidade, verdadeiros eles nunca foram. Eles aparentaram, talvez, lembrando lá da parábola do semeador, né? Talvez a semente parecia que estava florescendo, mas veio alguma coisa e fez com que a semente não mais germinasse, né? Que a semente secasse.
Enfim, então a gente vai percebendo que o fato de eles terem saído foi uma coisa necessária. João coloca esse ponto como algo necessário. Eu já coloquei algumas vezes, né? Não é que a gente não tem que buscar as pessoas que saem da igreja, certo? Mas, ao mesmo tempo, se uma pessoa sai mesmo, se torna um escarnecedor, alguém que está fora realmente, que não se mostra mais como cristão, por algumas razões que a gente vai ver, foi bom que ela saísse, certo? Foi necessário que ela saísse. É bom porque também você vai ter uma pessoa ali que se diz cristã, mas na verdade não é no meio, certo? Então tem esse ponto aí, tá? Então foi necessário. Isso, se eles saíram, é porque eles não eram dos nossos, é o que João está colocando, certo? Por quê? Porque se eles fossem dos nossos, que é mais uma vez o ex-remon, né? Aqui parece que essa é a ideia de ser dos nossos, do nosso meio, parece ser uma coisa assim importante para eles, certo? Claro, né? Fazer parte daquela comunidade. Então, porque se eles fossem, certo, dos nossos, o que teria acontecido? Se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido, certo? Meth Remon, eles teriam permanecido conosco. Fica claro aí, olha, se desculpe aqui, elas teriam ficado como membros, se elas fossem de fato membros, certo? Mas elas não eram. Se eles fossem de fato, eles teriam ficado. É importante lembrar, porque às vezes no seio da igreja vai haver dificuldades, vai ter gente se decepcionando, vai ter gente brigando. Somos pecadores, esse tipo de coisa vai existir. O problema é quando esse tipo de coisa acontece, certo? E isso acontece e não é tratado. As pessoas, de repente, uma pessoa se mostra como não cristã por conta de não se mostrar arrependida, por conta de professar uma outra fé. Então essa pessoa tem que sair mesmo, porque se ela fosse dos nossos, se ela fosse um crente verdadeiro, uma crente verdadeira, ela teria ficado, é o que João coloca, certo? Mas João ainda permanece no mesmo argumento, eles teriam ficado dos nossos, mas para que fosse manifesto Rina, né? Para que, a fim de que, lembre-se, para que o quê? Para que fosse manifesto, ficasse manifesto. É interessante usar esse verbo, faneró, que significa eu manifesto. Por quê? Porque foi importante para eles, foi importante que eles se mostrassem como pessoas que não eram dali. Por quê? Porque ficava manifesto para todos que eles não eram, né, o Eisin, que todos eles que saíram, esse grupo que saiu, todos Pantes, o Keisin ex-Remon, não eram dos nossos. Lembra que a gente chamou a atenção aqui para o ex-Remon? Então, aqui ex-Remon, certo? Eles não eram dos nossos, foi para que ficasse manifesto. A saída mostrou então que eles não eram. Isso significa que foi uma saída que ocorreu com um propósito, a fim de quê? De mostrar o coração dos que saíram. Tem um livro na verdade vários livros do Paul Tripp, certo? Conselheiro cristão, Paul Tripp. Paul Tripp é um conselheiro cristão, escreve livros muito importantes, muito bons. E nos livros dele ele costuma afirmar que os conflitos eles existem para mostrar para as pessoas para mostrar o coração das pessoas. Os conflitos existem para mostrar o coração das pessoas. O que ele quer dizer com isso? Quando nós estamos no meio de uma discussão, alguma coisa não deu certo no relacionamento. Do esposo, da esposa, pai e filho, os irmãos da igreja, enfim, algum relacionamento. E nesse relacionamento,
houve esse conflito, certo? Essa discussão. Não sei, de repente brigaram por conta de criação de filhos. Marido e mulher, criação de filhos, disciplina, estavam lá brigando porque a discussão foi porque um achava que não era para disciplinar, o outro achava que era para disciplinar, uma coisa lá específica e tal. E aí vem aquela pergunta, né? E agora? Conflito. O que acontece? Eles brigaram, se desentenderam, de repente um ofendeu o outro e tal. Só que no meio dessa discussão, o que é mais valioso? É difícil, mas vamos tentar tirar alguma coisa que preste disso aí, né? O que? É que no meio da discussão, o que aconteceu foi que o coração de cada um apareceu. O coração do esposo de repente apareceu, mesmo de repente estando certo, mas ele não quis reconhecer uma coisinha que ele falou errado para ela. Então ele de repente estava certo no argumento, mas não esteve certo na sua forma de falar. E ele não abriu mão disso, estou certo e pronto. E acabou, se você está errada, já coloquei, sou líder e tal e tal. E colocou isso de uma forma muito rude, de repente não graciosa com a sua esposa. Então, essa discussão, a discussão em si entre estar certo e errado, ela vira um background, um fundo, um pano de fundo para uma coisa mais grave, que é o coração de cada um. De repente a esposa se sentiu injustiçada, e nesse sentir-se injustiçada, ela também falou mais alto, ela gritou e ela começou a chamá-lo de algumas coisas que o ofendeu. E nisso mostrou o coração dela, às vezes amargurado, por outras coisas que esse esposo falou. E nesse ponto o coração abriu, certo? O conflito apareceu para que o coração abrisse, o coração de cada um. Infelizmente, muitas vezes os conflitos abrem os corações e ninguém trata, aí é um outro problema. Mas se você prestar atenção nos conflitos que vão aparecer, eles vão aparecer até quando houver pecado no mundo, vai ter conflito em todos os relacionamentos. Mas se você prestar atenção, esses relacionamentos, nesses conflitos, eles podem ser tratados e cuidados de uma melhor forma se nós prestarmos atenção nessa abertura de coração, no que o coração mostra. Uma boca fala do que está cheio o coração, Jesus já disse. E numa discussão, nossa boca fala muita coisa, e nessa nossa boca que fala muita coisa, fala lá do que estava no nosso coração. Ou seja, o nosso coração se abre, ele aparece. E por que eu estou falando isso? Porque João está colocando, eles saíram dos nossos, saíram daqui, para que se manifestasse que eles não eram dos nossos, para que se manifestasse o coração deles. É muito fácil alguém fingir de repente piedade, fingir santidade, de repente ali no meio fica fácil dessa pessoa se mostrar santa ou de repente respeitosa, não sei. Outra coisa bem diferente é alguém que sai daquele meio por algumas razões, no meio do conflito ela mostra o coração. Então o coração deles foi manifesto, e isso aconteceu para que, a fim de que, esse é o ponto aqui, a palavra-chave aqui é rina, certo? A saída deles, a saída dessas pessoas tinha um propósito. Qual era o propósito? Phanerotousin, né? Para que se manifestasse, para que ficasse manifesto o quê? O coração deles, e o fato de que eles, tendo mostrado o coração deles no meio desse conflito, dessa falta de sabedoria, de entendimento, de uma doutrina errada em que eles creram, mostrasse o quê? Que eles não eram cristãos. Então foi isso que João colocou aqui, certo? Então eu até mencionei aqui um ponto que é, geralmente nós tratamos a saída de alguma pessoa da igreja, certo? A saída de uma igreja é algo doloroso e difícil de receber, certamente. Esses irmãos não estavam aqui regozijando, eles não fizeram uma festa de louvor e gratidão a Deus pela saída dessas pessoas, né? Provavelmente não, é uma coisa difícil. Toda saída de alguém na igreja é uma saída
nessas circunstâncias de conflito, de briga e tal. Mas o que acontece é que às vezes a saída de alguém da igreja é algo bom, positivo, necessário, com um propósito. É claro que a forma como essa pessoa sai, ela precisa ser bem tratada dentro também dos padrões bíblicos. Mas se a pessoa seguiu tudo aquilo que Mateus 18, por exemplo, fala sobre disciplina, se aquela igreja aplicou com cuidado e amor e graça, e ainda assim a pessoa não se arrependeu, continuou lá no seu pecado e tudo, olha, a saída dessa pessoa é algo, desculpe, mas é algo necessário, precisa acontecer, precisa que ela entenda que ela não é uma cristã, uma pessoa cristã. Às vezes as pessoas estão enganadas e precisa alguém chegar lá e dizer assim, olha, você está pensando errado, você está pensando errado sobre o que é cristianismo, você está pensando errado sobre o que é vida cristã, você não é cristão, essa atitude não é assim. Às vezes isso precisa ser manifesto, certo? Manifesto. Como é que a gente manifesta isso? As pessoas, quando elas manifestam isso quando elas saem do meio cristão. Isso apresenta o coração delas, ok? Muito bem. Então, a ideia geral, já até cheguei a mencionar o ponto aqui, eles negavam que Jesus era o Cristo e eles tentavam desviar os leitores da carta. São duas questões que ficam salientes aí. Que negavam que Jesus era o Cristo, por isso eram chamados de anticristos. E também eles não só faziam isso, mas eles queriam desviar, eles queriam fazer com que aqueles irmãos daquela comunidade crescem numa coisa errada, diferente daquilo que eles ouviram desde o princípio. Quem queria fazer isso? Os divisionistas, esses que saíram daquele meio. O propósito do autor, então, é alertar os seus leitores sobre os divisionistas, fica claro, e alertar sobre, não só sobre os divisionistas, mas sobre a tentativa deles de enganá-los. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque uma coisa é eu dizer assim, olha, pessoal, tem um grupo de ladrões aí que está assaltando a cidade, tenha cuidado, se você for sair na rua, o horário, a forma como você entra, que você sai de casa, as pessoas com quem você conversa, enfim. Outra coisa é eu dizer, olha, tenha cuidado, porque esse assaltante aqui, ó, esse grupo de assaltantes aqui, eles estão se planejando para atacar a sua casa, o seu prédio, o seu condomínio. Você está percebendo? São duas coisas diferentes. Uma coisa é eu dizer, olha, tenha cuidado com os ladrões. Outra coisa é eu dizer, tenha cuidado porque os ladrões estão indo assaltar a sua casa, seu condomínio, sua vizinhança, sei lá o que, o seu bairro. Você vai ter muito mais cuidado. E é isso que João está colocando para eles, tá? E por essa razão, por esse cuidado que eles precisam ter e por esse amor que João nutre como um pastor mais velho, como um presbítero, né, no sentido de um ancião aqueles irmãos, o que ele faz? Ele mune os seus leitores com o quê? Com a verdade, com encorajamento, com clareza sobre aquilo que eles já receberam, com aquilo que eles aprenderam desde o princípio. Não sei se você notou, mas algumas vezes já apareceram e ainda vai aparecer o quê? A palavra princípio. Ah, professor, é verdade. Verdade. A palavra princípio aparece. Por quê? Porque os divisionistas estão tentando fazer o quê? Desviá-los. Ensinar algo diferente daquilo que eles aprenderam quando? No princípio. Ok? Então, nesse ponto a gente precisa prestar atenção que João ele ama aqueles irmãos e ele quer fazer com que esses irmãos entendam.
estão chegando pessoas que estão querendo enganar vocês. E outra coisa, eles saíram do nosso meio, mas eles saíram para que se manifestasse que eles não eram dos nossos. É quase como uma ratificação que João está dizendo: vocês são um outro grupo, vocês não são esse grupo aí que se desviou tanto assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essas pessoas saíram aí desse meio porque elas não eram dos nossos, mas vocês, pessoal, vocês são um outro grupo, outras pessoas, certo? Não são os mesmos, não são as mesmas pessoas. Vocês têm características diferentes. E é realmente isso que João vai fazer na próxima sessão. Ele vai dizer para esses irmãos: olha, vocês têm algumas coisas que vocês ouviram desde o princípio. Então, vocês podem lutar contra esse mal. Vocês podem lutar contra esses divisionistas, contra esses que estão tentando desviar vocês. E não fiquem tristes se havia gente na comunidade que estava saindo de lá. João diz: eles saíram porque não eram dos nossos. Ponto. Fica claro para a gente dessa forma, certo? Fica claro o que João está colocando. E já para dar para a gente um certo encaminhamento, já que a gente está concluindo aqui o versículo 19, com tradução e análise, a gente pode já começar aqui o versículo 20. Vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. A gente tem aqui kai rimeis crisma errete apotu hagio kai oidate pantes. O que João está colocando aqui para a gente, se a gente lembrar, deixa eu vir aqui para o texto principal, em que a gente tem aqui, né? Olha, perceba que o argumento, filhinhos, já é a última hora, aqui, né? Filhinhos, é a última hora, e como ouviste que veio um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E aí ele diz, versículo 20 agora, onde nós estamos: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. É como se ele começasse o texto, esse versículo, essa parte aqui, como se ele dissesse assim: olha, tenham muito cuidado com essas pessoas. Elas existem, elas estão tentando enganar vocês, elas são anticristos, é a última hora, prestem atenção, tenham cuidado. Aí você já fica, nossa, o negócio foi sério, João está sendo muito claro e muito exortativo aqui. Mas aí, quando ele começa o versículo 20, ele diz: vocês possuem a unção que vem do santo. A gente vai falar o que é essa unção, mas o ponto aqui é que ele já está afirmando para os seus leitores, ele está afirmando para eles: olha, vocês têm a unção que vem do santo. Se você prestar atenção, alguns versículos antes, o que ele disse para os seus leitores, também no meio de encorajamento, exortação? Ele disse: olha, os seus pecados são perdoados. Eu escrevo para vocês porque vocês venceram o maligno. Eu escrevo para vocês porque vocês ouvem, vocês ouvem aquele que é desde o princípio. Então João faz muito isso. Ele exorta, adverte, consola, encoraja. Ele é um pastor. Ele precisa fazer o seu papel de cuidar daqueles irmãos. E o que é o cuidado de um pastor? O que é o cuidado de um pastor? Um pastor ama as suas ovelhas, cuida delas, protege essas ovelhas dos ensinadores, dos mestres, dos falsos mestres, dos lobos. É isso que um pastor faz. Mas ao mesmo tempo, esse pastor tem que corrigir as suas ovelhas. Ora, João faz tudo isso em 1 João. É por isso que ele chama eles de filhinhos. Pai Bia,
tecnia, filhinhos. Por quê? Porque ele cuida desse rebanho. E nesse cuidar desse rebanho, João tem todo esse cuidado com essas pessoas para que elas não esmoreçam. Então ele diz, vocês têm a unção que vem do santo. Na próxima aula eu vou explicar, a gente vai entrar na tradução, né, do texto do versículo 20 e em diante seguiremos com a explicação, vamos falar especificamente sobre essa unção aí, ok? Grande abraço, valeu, Deus abençoe.